Oi, pessoal, tudo bem? Gente, hoje então, nessa aula, a gente vai ver mais uma estrutura de dados que é chamada de fila, tá? Então, nós vamos ver as filas. É outra estrutura de dados linear. Nós vamos ver na fila também três implementações, assim como nós vimos na pilha, tá? A fila de capacidade fixa, a fila redimensionável com array redimensionável e a fila com encadeamento, né? Encadeamento simples, igual a gente viu na pilha, tá? E as implicações dessas implementações, tá? Então, a fila, pessoal, é definida como uma estrutura de dados tipo FIFO. Lá na pilha, o primeiro elemento que entrava era o último que ia sair, né? Porque ele ficava lá na base da pilha. Ou o último que entrou, o primeiro que sai, porque é o cara que está no topo. Na fila, a gente tem a ordem de entrada e de saída igualzinho uma fila normal, uma fila de banco, uma fila da padaria, uma fila para pagar alguma coisa, uma fila de supermercado, por isso que chama fila. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, quem chegou é quem sai primeiro, né? Quem chegou vai ser atendido primeiro, quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro e vai sair. O processo de enfileirar, de inserir um elemento na fila, ele é chamado de enqueue. Aqui se lê queue, tá certo? E o processo de remover, ele é chamado de dequeue, tá bom? A fila, o início dela é chamado de início mesmo, né? Ou de cabeça da fila. É comum ver o termo cabeça, tá? E o fim da fila, onde vai entrar novos elementos, fim ou cauda da fila, tá bom? Aqui a gente tem um esquema parecido com o que a gente viu no das pilhas, né? Então a gente tem a fila vazia no momento. Vão entrando elementos, imaginem que o início da fila ele está à direita e o fim vai estar à esquerda. Vão entrando elementos, cada elemento que entra vai sendo enfileirado antes do que estava já lá como último. Esse processo é igual o empilhar, né? Só que na hora de remover elementos da fila, de desenfileirar, eles não vão sair do fim como sairia na pilha, eles vão sair do início, tá? Então aqui enfileirou 4, ela tem um item, o início e o fim estão indicando o 4. Aqui entrou o 7, tá antes do 4, tem dois itens. O início é 4, o fim é 7. E depois vai entrar. Entrou mais um elemento, né? O início é 4 e o fim é o 3, que é o cara que acabou de entrar. E o processo de desenfileirar, que é o dequeue, o elemento sai sempre do início. Então, quando eu der um dequeue nessa pilha, nessa fila, perdão. Às vezes eu vou falar pilha aqui, tá, gente? Mas vocês vão entender que eu estou falando de fila, tá? Se desenfileirar o elemento aqui da fila, vai sair o 4. Vejam, não tá não é o 3 que está saindo igual na pilha, né? É o 4 que está saindo do início. E eu vou ficar com o início 7 e o fim 3. Se eu desenfileirar de novo, sai o 7. Se eu desenfileirar de novo, sai o 3 e a fila fica vazia. Da mesma forma que a gente viu, né, na pilha, se a fila estiver vazia, eu tentar desenfileirar, vai ser lançada uma exceção. E para as filas de capacidade fixa, quando a gente tentar inserir um elemento e não tiver espaço para ele ser inserido, para ele ser enfileirado, também a gente vai lançar uma exceção. Assim como lá nas pilhas a gente viu uma série de implementações, eu acabei não comentando muito, algumas até foram feitas, bom, vocês tiveram ou ainda tem que fazer como exercício, a gente vai ver algumas aplicações de filas, tá? Tem uma área da matemática, uma teoria das filas, que estuda desempenho, quanto tempo que alguma coisa consome um recurso, né? Então, tem a teoria das filas. Fila de processos no sistema operacional, então tem processos que precisam ser servidos, né, pelo processador. Como que o sistema operacional organiza isso? Não é bem uma fila dessa forma, é uma fila de prioridades, que é um outro tipo de estrutura de dados que a gente vai ver, tá? Que implementa com heap também. A gente já viu no heap sort. Fila de pacotes que chegam num roteador, aí sim tem que ser uma fila, né? Porque os pacotes têm que ser recebidos em ordem para eles serem montados, ou pelo menos ter um aviso de quem está chegando, né? Para que o roteador, se perder alguma coisa no meio do caminho, ele informe quem está enviando, ó, perdi coisa aí, para e começa a mandar de novo a partir de determinado pedaço, né? Se vocês, eu acho que vocês vão estudar a disciplina de redes.
Ordem que os itens de um estoque são consumidos. Ordem normalmente por data de validade, né? Quando a coisa é perecível, né? No mercado, vocês sempre vão ver na frente da gôndola, sempre vai ser as coisas que vão vencer mais cedo. E quando eles repõem no fundo, né? Porque coisas que têm a validade mais longa estão mais no fundo. Então, normalmente, quando você vê alguma coisa que está perto da validade, você pegar uns dois, por exemplo, lata de molho, ou sachê de molho, ou qualquer outra coisa. Se você tirar uns dois da frente e pegar o terceiro, normalmente ele tem a validade um pouco mais longa, né? Fila de downloads do navegador. Normalmente essa fila também ela vai ser dividida em subprocessos ali, vários fluxos de download, né, que tem que ser gerenciados pelo navegador. Fila de músicas do MP3 Player ou do Spotify ou do Deezer, né? Então a gente tem uma fila ali de músicas que estão organizadas, que você tem quem vem antes, quem vem depois. Normalmente implementado como lista, né? Não como fila, mas dá para enxergar como uma fila. Buffers, né? São armazenamentos aí temporários para dar tempo de alguma coisa fazer o processamento daquilo. Por exemplo, buffer de teclado, né? A gente vai digitando, as coisas que a gente vai digitando vão sendo armazenadas num buffer e o programa que está ouvindo aquilo ali que está acontecendo, que está ouvindo aquele fluxo de entrada, vai consumindo aquilo ali, né? Pode ser que sobre coisas no buffer. Isso acontece muito que a gente está programando em C, né? E começa a misturar. C é em Java também, né? A maioria das linguagens, quando a gente começa a misturar processo de entrada, né? E não sabe muito bem como essas entradas são feitas, como que elas consomem os buffers. Você pode sobrar um pulo de linha no buffer e achar que o próximo comando não deu muito certo, mas na verdade é característica de como aquelas funções funcionam. E assim como na pilha a gente tinha um tipo de busca em grafos, que é a última estrutura de dados que a gente vai estudar, que era a busca em profundidade, aqui na fila a gente precisa de uma fila para fazer a busca em largura, tá? Que está envolvida também com outros algoritmos de grafos, tá? Tanto a fila quanto a fila de prioridades, que é outro tipo de fila que a gente vai ver como implementar ainda, tá? Como eu já disse, a gente vai estudar três formas de implementar fila: a fila de capacidade fixa, que é a fila estática, a fila redimensionável e a fila com estrutura encadeada, também chamada de fila dinâmica. Encadeamento simples. É, a gente vai ter uma interface chamada queue, que nossas classes vão implementar ela, e a API padrão dela, o enqueue, o pick e o dequeue, que é o enfileirar, o ver o que está no início, né, no caso, né, o pick sempre, pessoal, é consultar o elemento que vai ser removido caso haja remoção na estrutura, tá? Na pilha era o topo, né? Aqui na fila é o início da fila. O dequeue é o remover, né, que é o desenfileirar. O clear é para limpar. Eu quero continuar usando aquela fila, só que agora não me interessa mais o que está dentro dela. Eu quero limpar o que está lá. Clear. Exempt para retornar se ela está vazia ou não. E o getSize para retornar a quantidade de elementos que tem na fila, tá? Então a gente vai seguir essa API em inglês. Já falei o que cada método faz, né? Aqui a gente tem um esboço, né, do um diagrama de classes representando a interface queue e as nossas implementações. A fila de capacidade fixa, queue, tá bom, pessoal? Lê queue, tá? Queue, Q-U-I-U, tá? Queue. Resizing Array Queue, que é a fila redimensionável, e a fila com implementação encadeada, que ela vai ter cada nó vai ter agora um ponteiro, vai ter uma referência para o próximo nó. A gente vai ver o que implica isso aqui. Lá na fila, lá na pilha, a gente tinha um nó que a gente chamava de anterior, né, de previous. A gente poderia ter implementado como um next, mas aí a gente teria um problema lá. Aqui, se a gente usar o previous, a gente vai ter o problema que a gente teria na pilha se a gente tivesse usado um next. Aqui o nome, pessoal, ele é semântico, ele é só para dar sentido, né? É, você pode simplesmente implementar errado e o next não ser o próximo, tá? Mas a gente vai ver isso. E lá na pilha a gente tinha só uma referência para o primeiro nó, que era o topo. Aqui a gente vai ter uma referência tanto para o nó de início quanto para o nó de fim, porque eu tenho que fazer inserção no fim e remoção do início. Então eu preciso dessas duas marcações, tá? Então a gente vai começar a ver agora as implementações. Aqui a implementação de capacidade fixa é a mesma ideia do array, da pilha, né? Então a gente tem implementação usando um array como estrutura de armazenamento, implementação
com a marcação do início cabeça para a esquerda e do fim da cauda para a direita. Então, no nosso array, o início, a cabeça, vai estar à esquerda, vai estar lá na posição 0, enquanto a cauda vai estar para o lado direito. Poderia implementar ao contrário, o início para o fim do array e a cauda para o início? Poderia, mas aqui faz mais sentido de como eu tentei padronizar aqui, tá bom? Então, fim para o início do array, início para o início do array, fim para o fim do array, tá? Mas poderia implementar ao contrário, não tem problema. O problema que vai existir, ele vai existir de qualquer forma. A quantidade de elementos pode ser armazenados após a extensão da fila, ela é fixa, né? Porque ela é fixed capacity queue. A Fixed Capacity Queue, ela tem o array de valores, que é de um tipo genérico, chamado de type. Ela tem um end, ela tem um size e tem um max size. Percebam que ela não tem uma marcação de início aqui, porque a marcação de início é sempre a posição 0, né? A gente não precisa de uma variável para isso. Para pensar, qual a ordem de crescimento das operações em queue e dequeue? Há como melhorar? Mudar a topologia resolve? Então, a gente precisa ver primeiro como vai funcionar a nossa fila para a gente poder responder essas questões, tá? Então, essa aqui é a fila de capacidade fixa. O que a gente tem nela? A gente tem o array de valores, a gente tem o marcador do fim, a gente tem o tamanho e a gente tem o max size. Os construtores são análogos ao construtor da pilha. A gente tem um construtor com um parâmetro inteiro que a gente vai informar o tamanho da fila, né? Aqui não está nem verificando o tamanho desse valor. O ideal seria talvez implementar aqui, né, um if aqui verificando se esse max se esse max é maior que 0, né? Porque se não for, a gente deveria lançar uma exceção. Depois eu vou fazer isso. Eu já até tinha pensado e eu acabei esquecendo de anotar. Construtores de capacidade fixa lançando exceção. Deixa eu marcar aqui. Eu ia fazer, eu pensei nisso na última aula, esqueci de anotar. Então, quando eu passo uma capacidade fixa, eu marco meu max size, eu inicializo o max size com esse valor, crio o meu array com aquele tamanho, lembre, como é um array de tipo genérico, o values é do tipo genérico type, eu preciso instanciar um novo array do tipo object, com o tamanho que eu quero, e dar um cast, fazer uma correção explícita para o tipo genérico, tá? Por que que é assim? Porque quem projetou essas funcionalidades de tipo genéricos do Java decidiu que deveria ser assim, tá? End igual a -1, indicando que a fila está vazia. Bem, processo de enfileirar e desenfileirar e dar o pique. Em queue, pessoal, é igual o empilhar, é idêntico. Eu incremento o end, eu guardo na posição end o valor que está entrando e eu incremento o tamanho. Então, se a gente tem uma fila, instanciei uma fixed capacity queue. Opa. De 5 posições. Inicialmente, de capacidade igual a 5, né? Inicialmente o meu end está indicando -1, quer dizer que a fila está vazia. Aqui vai ter valores null, né? Quando eu faço enqueue, na minha fila que eu já instanciei, e passo um valor, o que vai acontecer então? O tamanho dela, o size dela no momento, é 0, porque não tem ninguém dentro dela. Apesar dela ter um max size igual a 5, né? Então, o tamanho é menor que o max size, beleza. Incremento o end, então o end passa a valer 0, quer dizer que o end está apontando para essa posição aqui do array. Eu vou usar sempre esse termo apontando, tá bom, pessoal? Mesmo não sendo um ponteiro, tá? Um ponteiro do ponto de vista de ser ponteiro lá da linguagem C, tá? Vocês devem ter visto em algoritmos. O array values na posição end eu guardo o valor que está entrando. O valor que está entrando é o 7. Esse aqui é o array values, né? Então eu guardo o 7 nessa posição. E eu incremento o tamanho. O tamanho agora passa a ser. Se eu enfileirar de novo, se eu der outro enqueue, 9, vai acontecer a mesma coisa.
tamanho menor que o tamanho máximo, eu incremento o end passa a valer 1 e está apontando para essa posição. O valor que está entrando eu guardo na posição end do array values e eu incremento o tamanho da fila, que agora ela tem dois elementos. Pique, pessoal, é só, então aqui está entendido, né? Então o crescimento disso aqui, já pensando nas perguntas lá, ele é constante. Não tem for, né? Aqui, né? É só fazer a operação. O pique também, ele tem crescimento constante. A ordem de crescimento dele é constante. E é só retornar o valor que está na posição 0. Lá na pilha a gente tinha que retornar o valor que está na posição do topo. Aqui a gente retorna o valor que está na posição 0, porque quem está no início da fila é o 7. O 7 entrou, depois entrou o 9, depois entrou o 5, como se as coisas estivessem entrando por aqui, se a gente fosse enxergar isso como uma fila. E elas vão sair por aqui, né? Agora a gente tem um problema entre aspas. É um problema, mas é uma característica aqui de como a implementação está sendo feita. Quando eu for remover esse elemento, que eu for dar o dekill nele, a gente vai ter crescimento linear. Por quê, pessoal? Vejam, eu salvo o valor que está na posição 0. É lógico se a fila não estiver vazia, porque se ela tiver, vai lançar uma empty queue exception. Ah, e aqui também, né, pessoal? Se a fila estiver cheia, vai lançar um queue overflow exception. Então, eu salvo o valor que está no início, decremento o fim, decremento o tamanho. Só que vejam, a remoção, eu salvei o 7 para retornar ele depois. Eu já decrementei o tamanho e decrementei o size. Então, o meu tamanho, decrementei o tamanho, decrementei o size, mesma coisa, né? Decrementei o tamanho, passou a valer 1. Decrementei o end, passou a valer 0. Então, o end que estava apontando aqui para a posição 1, ele passa a apontar para a posição 0, que é a posição do 7. Só que esse cara aqui, ele vai ter que sair do array. E esse aqui, e todo mundo que tiver depois dele, vai ter que andar, vai ter que dar um pulo para a direita. Então, a gente tem que fazer um for. Então, imagine que a fila estivesse assim, ó, 7, 9, 3, 2. Eu vou remover esse cara aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar cada um desses valores aqui, cada um desses elementos da fila, por uma casa para a esquerda dentro do array. Né? Porque eu não vou poder, do jeito que está implementando, simplesmente falar que o início agora está nessa posição, aí eu vou perder essa aqui. Então, vai sair o 7, aí eu faço um for, vejam, de i0 até end, até i menor ou igual a end. Se eu não tivesse decrementado o end aqui, eu poderia pôr menor que end, depois decrementar o end. Tanto faz, tá? Ou depois decrementar o end, o tamanho aqui, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, o que vai acontecer? No nosso caso aqui, a gente tinha 0, 1, 2, 3. A gente tinha um end valendo 3, um size valendo 4. Eles decrementaram. End passou a valer 2, size passou a valer 3. É isso? Então, o meu end está aqui, certo? E eu tenho que fazer o quê? Olha lá o que vai fazer. I começa em 0, I menor ou igual a end. Então, I começa aqui, o I vai ter aqui, ó. O I passa as três posições. O que eu faço? Na posição i, eu copio o valor do i mais 1. Então, na posição i que eu estou no 0, eu copio o i mais 1. Então, eu copio 9 para cá. O i vai incrementar, passa para cá. Na posição i, eu copio o i mais 1. Então, eu copio 3 para o lugar do 9. Certo? O i vai mais uma vez. Na posição i, eu copio o i mais 1, que é o 2. O 2 vem para cá no lugar do 3. Certo? E o que está faltando? Essa posição ainda vai conter um 2. Então, aqui no final, na posição end mais 1, eu seto como nulo para marcar para a coleta de lixo. Como eu disse, poderia deixar isso aqui menor que end. Aí aqui mudaria, né, a operação, porque eu teria que fazer o quê? Começar em 0 e não ir até aqui, eu teria que iria até o end menos 1. Né? Isso aqui, acho que isso aqui não precisaria mexer. Aqui ficaria, ao invés de end mais 1, só end, e depois eu decrementar os dois. Tá bom? Mas questão de implementação, né? Então tá. Vejam,
Quanto mais elementos tem a fila, mais eu vou demorar para movimentar todo mundo para o início. Então, isso é um problema. Aí tem a pergunta lá na apresentação, lá nos slides, que é: há como melhorar? Mudar a topologia resolve? O que quer dizer que essa história de topologia, mesmo continuando sendo linear? Se eu mudar o início para o lado do fim do array e eu deixar o fim da fila para o lado do início, melhora? Não melhora. Por quê? A gente vai continuar tendo o mesmo problema, porque eu vou inserir os elementos do fim para o começo. Então, por exemplo, entraria o 7, o 9, o 3 e o 2. Eu manteria o meu ponteiro do fim andando para a esquerda agora, certo? Só que acontece, na hora que eu fosse remover um elemento, eu teria o mesmo trabalho de movimentar todo mundo para a direita. Da forma que está aqui, a gente não consegue melhorar essas operações, mesmo mudando como a fila está organizada, tá? Tem uma forma de melhorar isso, que é simular uma implementação circular, que aí a gente usa o módulo, o operador de módulo, para a gente fazer o remapeamento dos endereços, né? Os endereços das posições. Mas isso a gente vai ver depois, tá bom? Implementação agora do resizing array kill. É a mesma ideia, é exatamente a mesma ideia, com os mesmos problemas, só que ela vai expandir e contrair com aquela mesma política da fila. Quando eu chegar na capacidade máxima, eu dobro o tamanho do array. Quando eu chegar no 1/4 da capacidade máxima, eu diminuo a capacidade do array pela metade, tá bom? Com os mesmos problemas, tá? A gente tem o problema, dependendo do lado que a gente decidir, como a gente está fazendo a fila para o lado, o início para o lado, a cabeça da fila para o lado do início e a cauda para o lado do fim do array, a gente vai ter operação constante no enfileiramento e operação linear na remoção. Tanto se a gente fizesse para qualquer um dos lados. Resolveria, como eu disse anteriormente, fazendo uma implementação usando o operador de módulo para fazer o remapeamento dos endereços. Remapeamento não, mas fazendo um mapeamento dos endereços. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Só para não ficar muito perdido a ideia, né? Ao invés de ter só um ponteiro para o início e para o fim, a gente teria um ponteiro para os dois lados. Então, por exemplo, se eu tivesse isso aqui, 7, 9, 3 e 2, que é o nosso exemplo, né? Nosso último exemplo. Então, eu teria aqui o início. Vamos pôr em inglês, né? Start. E aqui o end. Certo? Fazer inserção é fácil. Vem entrando aqui, tempo constante. Para eu tornar a operação de desenfileirar constante, o que eu faria? Na hora que eu removo o 7, eu guardo esse valor, retorno e marco isso aqui como nulo. O start eu movo para a posição da direita. Eu incremento o start. Só que acontece, cada vez que eu for posicionar um elemento aqui, porque agora o que acontece? Quando o 7 sair, eu posso guardar valor aqui e também poder guardar valor aqui. Como que eu vou fazer para esse end dar a volta, né? Eu vou tentar simular uma operação, uma estrutura circular, onde o fim está grudado no início. Como que a gente faz isso? A gente usa o operador de resto. Então, o que eu faço? O meu start e o meu end vão estar sempre incrementando, a não ser quando eu zerar a pilha ou quando um passar pelo outro. Aí tem alguns critérios que a gente tem que verificar. Mas a ideia é, o início e o fim estão sempre incrementando. O fim incrementando para inserir e o início incrementando para remover. E esses valores eles vão subindo, né? Então, quais seriam os valores normais, né? Se a gente não tivesse esse incremento sem parar, para o início e para o fim? Do 0 até o 4, nesse caso aqui eu tenho tamanho 5, certo? O que acontece? Imaginem que eu inseri um elemento aqui, esse aqui já foi embora. Eu inseri um elemento aqui, vamos trocar a cor dele. Vamos pôr 9, e o meu end, outro 9, o meu end está aqui. Na hora que eu incrementar o end de novo, o end estava valendo 4. Na hora que eu incrementar o end e ele passar a valer 5, eu quero que essa posição 5 não seja isso aqui, mas seja a inicial, para eu inserir mais um elemento. Como que eu faço isso? O meu mapeamento, eu vou chamar de posição mapeada, ela é igual ao quê?
a quem eu quero mapear, que é o end, o resto da divisão inteira pelo max size. Vejam, mesmo para os valores normais, se o end estiver valendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, de 0 a 7, vai? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que eu mapeio? Se eu fizer o resto da divisão inteira por 5, que é a mesma coisa, por 5, o que, que vai me dar de resultado? O resto da divisão inteira de 0 por 5 é 0, de 1 por 5 é 1, de 2 por 5 é 2, 3, 4. Qual que é o resto da divisão inteira de 5 dividido por 5? 5 dividido por 5 dá 1. Vai sobrar resto? Não. Então vejam o mapeamento acontecer. Então, quando o índice estiver valendo 5, eu vou mapear para o endereço 0. Quando o índice estiver valendo 6, quantas vezes, como que eu divido divisão de 6 por 5 inteira dá 1, porque o 5 cabe uma vez, né? Eu consigo tirar 5 de 6 uma vez só. E quanto que me sobra de resto? Sobra 1. A mesma coisa para o 7, que sobra 2. Então vejam, eu estou criando de novo os meus índices. Então eu vou incrementar tanto o start quanto o end, tá bom? Aí eu consigo ter um aproveitamento melhor da estrutura e manter as duas operações em tempo constante. Isso é muito bom, só que aí a gente vai ter que ter alguns outros tipos de controle aqui, internos, né? Para quando a fila esvaziar ou para quando a fila estiver cheia, o que, que a gente vai fazer com esses ponteiros aqui, né? Se é melhor zerar eles, se é melhor trocar os valores deles, enfim, tem que pensar nisso também, tá bom? Tinha uma outra coisa que eu tinha pensado em falar, mas se eu lembrar no meio do caminho aqui eu falo, tá bom? Então a ideia do resizing. Ah, e essa implementação com o módulo, quando é a fila com redimensionamento, ela é um pouco mais complicada, porque quando houver o redimensionamento, o que, que eu faço? Né? O que, que a gente faz? Pega esses valores, reposiciona eles no array novo que está sendo criado, ou só copia eles de uma vez, né? Ele teria que pensar nesse tipo de coisa também, mas a gente não vai entrar nesse tipo de detalhe, tá? E agora, pessoal, para terminar, a fila com implementação encadeada. Lembrando, pessoal, as implementações elas têm os testes delas, tá? Então, aqui, depois vocês rodam, tá? Deixa eu rodar só a primeira, só. Tá? A fila de capacidade fixa. Deixa eu parar o meu drive aqui, porque senão ele vai sincronizar todas as coisas compiladas aqui do projeto e eu não quero. Então, rodando o arquivo, ele vai usar a fila de capacidade fixa. Olha lá. Então, enfileirei 10, enfileirei 5, enfileirei menos 2, 3 e 7. Então, vejam. Enfileirei o 10, ele é o início e o fim. Enfileirei o 5, o 10 é o início, o 5 está no fim. Enfileirei menos 2, 10 está no início, menos 2 está no fim, e assim por diante. Se eu usar o iterador, eu percorro a fila do início até o fim. E aí, se eu for fazendo o desenfileiramento, vai removendo os elementos que estão no início. Na pilha saíam os que estavam no fim, saíam os que estavam no topo, né, que era o fim do array. Aqui sai do início. Aí a gente tem aquele problema de ter que remover o elemento que está no início, tendo que andar todo mundo para a direita, né? Enfim, vamos continuando. Agora a implementação ligada ou com encadeamento, o que, que vai mudar, pessoal? A gente vai ter, depois vocês olhem o código, a gente vai ter o nó de novo. O nó, isso aqui é o node. Ele vai ter um valor e ele vai ter o ponteiro para o próximo. Next. Vamos só imaginar uma situação hipotética onde a gente implementasse o node com um ponteiro para o anterior. De novo, aqui é prev. Isso aqui é semântico. Isso aqui não está para a direita, para a esquerda, não está para baixo nem para cima. Isso aqui é lógico, é para a gente entender como o negócio está organizado. Tá? Quando a gente vai fazer a implementação usando o próximo, e a gente vai ter a marcação do início e do fim. Então, o start da fila e o end da fila, eles vão estar marcados como nulo inicialmente. Quando eu inserir um elemento novo, eu vou ter que alocar um novo nó, guardar o valor dentro dele.
O meu next não vai ter nada ainda, vai ter nulo, né? E tanto o início quanto o fim vão apontar para esse nó aqui. Quando eu for fazer uma próxima inserção, a inserção é no fim, né? Então, aloco um novo nó, guardo o valor, falo que o next do end é igual ao cara que está entrando. Vamos usar a borracha aqui para ficar uma coisa menos de qualquer jeito. Eu falo então que o next do 9 é o cara que está entrando e o next do cara que está entrando ele é nulo, né? E aqui em cima, tanto o start quanto o end não são mais nulos. E a última coisa que eu preciso fazer é falar que o next aponta, que o end, perdão, aponta para esse cara. Vou fazer de novo, mais uma inserção. Vamos inserir o 2. Valor 2. Aloco um novo nó, guardo o valor dele. O next dele é nulo. O next do end é o cara que está entrando. Então, esse ponteiro aqui vai passar para cá. E eu movo o end para cá. Então, essa é uma operação de tempo constante, né? Não estou fazendo for, não estou precisando andar na estrutura, nada. A minha operação de remoção, que vai sair do início, ela é constante também. Para essa forma que a estrutura está encadeada, ela vai ser constante. Então, vejam só como que vai funcionar. A gente está usando o next, né? A gente já está indo direto na ideia. O que vai acontecer aqui? Se eu for remover o cara que está no início, eu vou ter que marcar isso aqui com um temporário, porque eu vou precisar desse valor para remover. Vou falar agora, antes de eu desligar isso aqui, eu tenho que mover o start para o próximo do start. Então, eu faço isso aqui. Aí eu vou desligar isso aqui. E agora eu tenho o tempo apontando para o 9. Eu não perdi a referência, porque eu não posso mover o start para o próximo sem marcar esse cara aqui antes, porque senão eu perco a referência para ele. Agora eu posso desligar isso aqui, falar que o next do 9 é nulo e retornar esse valor aqui no final do método de remoção, no final do método de desenfileirar. E o processo continua assim. Vejam, operações constantes. Eu só faço 3 ou 4 operações aqui e é sempre isso para cada desenfileiramento. Se a gente tivesse implementado usando a ideia que a gente usou na fila de um nó com o seu anterior, o que a gente teria na inserção, como estrutura da fila, né? Então, inicialmente, start end valendo nulo, né? A gente teria o valor aqui, vamos pôr 9 de novo. E ele tem um previous agora, né? Que é o anterior. E eu marco o início e o fim como esse 9. Na hora que eu for entrar um elemento novo, o que eu vou fazer? Ele vai entrar para esse lado aqui, né? Se a gente for pensar numa organização aqui geométrica das coisas, né? Dos elementos. Vai entrar o 7, o previous do 7 tem que ser o end e o novo end vem para cá. Se for entrar um elemento novo, eu aloco o novo nó, falo que o anterior dele é o end e eu falo agora que o end é esse novo nó e eu continuo a construir dessa forma. O problema é na hora de remover, porque se eu for remover, esse cara aqui tem que sair. Só que enquanto aqui a gente conseguia mover o início diretamente para o cara que estava próximo dele, para a gente manter a estrutura íntegra, aqui eu não consigo andar diretamente. Então, se a minha fila tiver muitos elementos, qualquer quantidade de elementos, eu vou ter que andar do fim até o elemento que vai ser o meu novo próximo, para eu poder mover o meu start para cá, desligar esse apontamento, certo? E vou ter que marcar isso aqui como temporário também para me retornar o valor. Para eu retornar, para mim não, né? Tem hora que eu falo igual índio, gente. Para eu retornar o valor. De brincadeira, tá? Esse negócio de falar igual índio. Então, eu vou ter que percorrer a fila, percorrer os nós, e isso vai fazer com que essa operação seja linear, que é muito pior do que uma operação. Não é ruim, mas é muito pior que uma operação de tempo constante, tá bom? Então isso é um problema. Então perguntinhas, né? Qual a ordem de crescimento das operações em Q e DQ? Para a forma que a gente implementou, elas são constantes, mas dependendo da forma, se a gente tivesse
decidido usar uma outra forma de organizar, uma outra topologia para organizar esses nós, a gente teria problema, tá bom? Implementação é exatamente isso que eu falei, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Olha lá, o enfileirar está entrando o valor, cria um novo nó, guarda o valor, fala que o next é igual a nulo, mas ele é redundante, isso aqui por padrão vai ser nulo mesmo. Se tiver vazia, tanto o início quanto o fim marcam esse nó. Se não tiver vazia, o end.next é o novo nó e eu movo o end para o novo nó e eu incremento o tamanho. E sempre assim vou inserindo elementos no fim da fila. O pick é para pega o start.velo e o dequeue a gente tem que pensar também nas situações onde o fim e o início estão apontando para o mesmo objeto, só está faltando um para limpar a fila, ou quando eu tenho mais coisas, que é o processo que eu falei, marca o início com o temporário, move o início, desliga o temporário e retorna o valor, que era o valor que estava no start, ou poderia retornar aqui o temp.velo também, tá? E lógico, decrementando a fila. Beleza, gente? Então é isso. Sobre as filas, as implementações, é isso que a gente precisava ver, tá certo? Na próxima aula a gente vai ver um outro tipo de estrutura que ela vai combinar as operações das filas e das pilhas, que é chamada de fila de fim duplo. Né? A gente pode fazer inserção e remoção nas duas extremidades. E a gente vai ver que nessa estrutura, essa forma aqui que a gente está organizando com uma ligação simples, ela não vai ser o suficiente para a gente manter todas as 4 operações em tempo constante. Então, a gente vai ter que pensar numa outra estratégia, que na verdade é implementar encadeamento duplo. A gente vai ter uma marcação como se cada nó tivesse duas mãozinhas. Né? Por enquanto, ele só tinha uma que dá a mão para o próximo ou uma que dá a mão para o fim. A gente vai ter duas mãozinhas na próxima implementação na DEC, né? Uma mãozinha para o próximo, uma mãozinha para o fim, um ponteiro para o próximo, um ponteiro para o fim, para a gente manter as operações em tempo constante. Aí a gente começa esse trade-off que a gente chama, né? Bem, eu quero aumentar a velocidade, só que normalmente para aumentar a velocidade vai me consumir um pouquinho mais de memória, né? E o contrário também é verdade. Se eu quero diminuir o custo de memória, eu normalmente vou precisar de mais tempo de processamento, porque eu vou precisar de alguma coisa um pouco mais sofisticada. Um exemplo muito claro disso seriam é, algoritmos de compactação, né? Compactação de imagem. Por exemplo, uma imagem BMP, ela não tem compactação. O arquivo é muito grande, só que ele é fácil de ser processado, porque para cada pixel da imagem eu tenho informação ali completa e basta eu processar essa matriz, entre aspas, de pixels, pixels ou pixels? Pixels. De pixels e eu consigo gerar a imagem. Já numa imagem com compactação, por exemplo, um JPG ou um GIF também tem perda, né? Ou um PNG com compactação, o que vai acontecer? Eu vou ter arquivos menores, só que eu vou precisar processar esses dados, porque vai estar armazenado, essas imagens vão estar armazenadas dentro de algumas estruturas de dados específicas para a imagem, né? Eu vou ter que processar essas estruturas para eu extrair informação e gerar a imagem. Então, eu tenho tempo, tenho arquivo menor, então eu ganho em armazenamento, só que eu perco em processamento, porque demora mais tempo a processar. Enquanto no BMP eu tenho arquivo maior e tempo de processamento mais direto, mais rápido, porque eu não tenho que ficar descompactando. Tá bom? Sempre vai haver esse trade-off, né? Essa dualidade, né? Eu ganho de um lado e perco do outro. Então, o ideal é a gente ver qual que é o balanceamento ideal entre ganhos e perdas, né? Tudo bem, gente? Então, acho que é isso. Vou terminando por aqui. Valeu, falou. Valeu, falou. Valeu, não, falou. E até mais.